Para eu selecionar todos os pratos, eu preciso colocar aqui, ó, plate. Quando é o elemento, eu só coloco o nome do elemento aqui, ó. E daí eu dou Enter. Olha lá. Aí eu vou para a próxima fase. Deu certo. Por exemplo, aqui, ó, Select the Bento Boxes. Então, ó, essa daqui é a Bento, essa daqui é Plate e essa daqui é Bento. Ó. Então, ó, tem uma div com a class Table. Aí temos Bento, Plate e Bento. Ele quer os Bentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, Bento. E eu vou dar Enter. Beleza? Fui para a próxima fase. Aí vai ficando mais difícil. Vai aparecendo IDs. E aqui na esquerda, ó, se você ver, aqui tem dicas do como que você seleciona o elemento. Ó. Select elements by their type. Select all elements of type A. A type refers to the type of tag. So div, p, and ul are all different elements types. Então, div é um elemento, p é outro elemento, ul é outro elemento. Então, por exemplo, se eu quiser selecionar todas as divs, eu vou selecionar por div. Se eu quiser todos os parágrafos, eu vou selecionar pelo nome da tag, beleza? Aí a segunda dica é a mesma coisa. Aí a terceira, nós temos um cara aqui chamado id. Aí ele mostra aqui como que eu seleciono. Se eu quiser só o elemento, eu coloco só o nome do elemento. E se eu quiser o id, pelo id, eu coloco hash. Então tem id, coloco hash. id é único, tá? Não pode ter dois elementos com o mesmo id. Por exemplo, plate id fence e aqui embaixo tem fence também. Então, aqui eu vou fazer isso aqui e daí você faz o próximo, beleza? Então beleza, olha, ele quer select defense plate. Então eu quero, se eu colocar só plate e der enter, ó, ele seleciona esses dois pratos aqui. Eu quero só o primeiro. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar assim e escrever fence, porque ele tem o id fence, e dar enter. Beleza? Ó, funcionou esse. Mas tem um outro jeito de eu fazer isso também, que é assim, ó. Eu quero qualquer prato e daí eu coloco hash fence, que tenha o id fence. E daí entra. Vai dar certo também. Beleza? Tenta fazer o 4. Ficaria só o Apple pra dar certo? Ou precisaria de um ID também? Select the Apple on the plate. O que acontece se você... precisaria do ID. Uhum. No caso aqui não tem ID. Tem a dica aqui, ó, pra você tenta seguir pela documentação aqui, ó. Tá. Então tem umas dicasinhas aí. Tem. Uhum. Ó, eu vou colocar só a Apple aqui pra você ver o que acontece, ó. Ele vai selecionar esses dois aqui, ó. Porque tem um que tá dentro do prato e outro que tá fora do prato. Então ali, ó, fala select all B inside of A. Então teria que colocar o A, porque a Apple ela tá aqui, inside of plate. Então, o A e o B. A e B seriam elementos, né? Uhum. No caso, o B tá dentro do A. Daí, quando eu quero fazer isso, eu coloco A, B. No caso aqui, eu colocaria plate e daí espaço Apple. Então, plate, Apple. Entendeu? Tá. Aí aqui no exemplo aqui ele mostra aqui, ó, P e strong. Ó. Select all strong elements that are inside of NP. Entendeu? Mais ou menos. Então, quando é por causa que aqui, ó, se eu colocar só Apple e eu der Enter, ó, ele vai mostrar quais elementos ele selecionou. Esses aqui, ó. Ele selecionou os dois, porque ele pegou essa Apple e essa Apple aqui. Certo? Eu quero pegar a Apple que está dentro do plate. Então, quando eu quero algo que está dentro dele, eu coloco o pai dele, plate, 2 espaços, e daí eu coloco a Apple. Beleza? Aí eu vou colocando na ordem assim. Se eu tivesse mais filhos dentro, eu colocaria mais itens dentro. Oi, boa noite, tudo. Deixa eu voltar aqui para a Duda para não se perder também. Vamos lá. Primeira fase. Ó, tem esse link aqui, ó. Não, tranquilo. Então, tem esse link aí, que é basicamente para a gente aprender a usar os seletores do CSS.
Aí são vários níveis e tal. Aí aqui tem o que você precisa digitar. No caso aqui, ó, ele quer que eu selecione os pratos. Então eu vejo a dica aqui. E aí eu digito aqui e eu dou Enter. Então eu vou ler a primeira dica aqui com vocês. Type Select. Select elements by their type. O A e o B que ele usar é o que seria o elemento. Podia ter um elemento chamado A ali. Então eu usaria o A para selecionar eles. Então, aqui ó, exemplos. Div select all div tags elements. P select all p tags elements. Então eu quero os dois pratos aqui. Ó. Então para selecionar o prato, eu escrevo aqui prato, plate. Aí eu dou enter e daí ele selecionou os dois pratos. Beleza? Conseguiu entender? Mais ou menos? Beleza. Então, tenta fazer isso aí. Eu vou fazer o próximo com vocês aqui. A Isa já conseguiu fazer isso aqui. Então, aqui ele quer que eu selecione The Bento Boxes. Então, aqui, ó, se eu passar o mouse, eu tenho duas Bento. Que é essas duas aqui. Ele quer as Bento. Então, para eu selecionar um elemento específico, eu coloco Bento. Aí eu dou um Enter. Ele vai selecionar os dois Bento. Agora, no nível 3, aqui tem a dica, tá? Ele quer que eu selecione somente o primeiro prato. O que o primeiro prato tem de diferente? O ID Fancy. Então eu vou selecionar o prato que tem o ID Fancy. Se eu colocar Plate e der um Enter, ó, ele selecionou os dois pratos. Ó. Ele treme eles aqui. E Bento é esse cara aqui, né? Então eu preciso selecionar o primeiro cara. O que ele tem diferente é o ID. Aí aqui tem a dica, como que eu seleciono por ID? Se o ID dele é fancy, eu acesso ele, por exemplo, se o ID dele aqui é cool, eu acesso ele por hash cool. Se o ID dele é long, eu acesso ele por hash long. Eu consigo colocar o elemento também, que ele está concatenado com o ID dele. No caso aqui, a gente pode colocar só assim, ó, fancy. E dar um enter, ele vai pegar só o primeiro cara lá. Beleza? Então era hash fancy. Aqui. Aí ele vai selecionar esse cara aqui. Beleza? Agora esse aqui eu quero que você tente fazer sozinha. Lendo a dica aqui, tá? Esse é diferente. Esse aqui tem que fazer uma coisa a mais. Todo step que você for fazendo, eles vão dando instruções aqui na direita. Basicamente aqui, ó. Ele é select the apple on the plate. Então tem uma maçã aqui e tem uma maçã aqui. Só que ele quer que tá no prato, né? Aí como que eu faço? Porque se eu colocar só apple aqui, ó, dá errado. Porque ele seleciona as duas. Ó, essa e essa. Ele quer só que está dentro do plate. Aí aqui ele mostra como que eu seleciono itens um dentro do outro. Supondo, eu vou fazer isso aqui, ó. Supondo que eu tenha um elemento com ID fancy e dentro dele eu tenho um span. Aí eu faço dessa forma aqui. No caso aqui eu tenho um plate, então eu coloco o pai dele, plate, dou um espaço e eu coloco apple. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os pratos, elementos pratos, com apple como filho. Que é esse caso aqui, ó. Então se eu der um enter, ele pegou aquele cara ali. Beleza? Agora tentem fazer os 5. Sozinhas. Se estiver sofrendo, pode perguntar, tá? Aproveita que tá só as duas aí, é tranquilo.
Defense pickle. É, quando é ID, você coloca o hash, né? Lembra lá? Ele quer. Ó, se eu colocar só pickle, Opa. Ele seleciona os dois pickle, né? Então eu quero o que tá dentro do prato. Então eu coloco aqui, ó, plate. Aí se eu der um enter, ele seleciona os dois pickles que estão dentro dos dois pratos. O que diferencia esse desse é o ID. Como que eu coloco o ID? Então seria plate com o ID fence. O plate com o ID fence com o pickles dentro. No geral, coloca aqui e dá enter, aí ele treme o carinha aqui. Ah, entendi. Ah, então, aquilo que eu falei, ID é único, tá? Só vai existir um elemento com ID. Quando a gente quiser vários com um identificador que não seja o elemento, a gente usa classe. Então aqui é esse cara aqui. Beleza. Aqui é classe, tá? Então, em vez de usar hash, a gente usa ponto para acessar eles. Tentem fazer isso. Ah, o elemento tem que vir antes, tá? Tipo nesse aqui, ó. Tem que vir plate, aí, fence. Beleza? Opa, fence. É isso, é isso aqui. O Apple tem que vir antes. No caso, não é o Apple, né? É o. Isso mesmo, o elemento tem que vir antes. Então, se você colocar apple.small. Oi? Em qual que vocês estão? No 5, no 6 ou no 7? No 5? Deixa eu ver. 5. Tá. Ué, 5 ou 6?
Ah, tá, beleza. Então 6. Vamos lá. E esse ele introduziu um novo item aqui que não é ID, é classe. Aí o que diferencia? Se fosse ID, a gente acessava com hash. Se é classe, a gente acessa com um ponto. Aqui, ó. Se eu tiver classe neato aqui, que nem tá aqui, eu acesso ele como ponto neato. Então se eu colocar aqui, ó, ponto small, que são as duas classes que tem aqui, ó, e der um enter, ó, ele funciona. Porque eu peguei pelas classes. Porque ele quer todas as maçãs com a classe small. Eu não preciso especificar que é Apple, eu só preciso colocar small porque não tem nenhum outro diferente. Então, ponto small. Mas podia ser também Apple.small. Dá certo também. Sempre o elemento antes e depois a classe. Isso. Tá, agora daí faça um set e a gente vai pro próximo joguinho. Boa noite, Fernando. Relaxa, tranquilo. Então hoje a gente tá jogando. Deixa eu mandar o link pra você. Tem esse link aí. Você já mexeu com CSS mais ou menos, né? Então acho que você já consegue lidar com isso aí também. Vou voltar aqui para explicar pro Fernando. Então esse é o primeiro nível. Aí eu tenho dois pratos aqui. Eles são desenhados por essa div aqui, ó. Div class table, daí tem o prato e tem o outro prato. Aí o que ele quer? Ele fala para eu selecionar os pratos por seletor de CSS. Aí aqui ele dá uma dica do que você precisa fazer. Então, se eu tiver os elementos divs e colocar div, ele vai selecionar todas as divs. Seria esse cara aqui. Se eu tiver um parágrafo, seleciona com um P. Então, div, a tag div com div, a tag P com P. E assim por diante. Aqui eu tenho prato e prato. Então, para eu selecionar o prato, eu escrevo aqui plate. Aí eu dou um enter. Ele selecionou os dois pratos. Aí aqui ele fala para eu selecionar todos os bentos box. Então, eu tenho duas bentos aqui. Ó. Como que eu faço? Coloco bento. E dou um enter. Ele vai selecionar todas as que tiver bento. Aí no nível 3 aqui ele quer que eu selecione só o primeiro prato. Select Defense Plate. Que é esse prato aqui. Aí ele introduz aqui o ID. Então esse cara aqui tem o ID. Como que eu acesso um item pelo ID? Eu coloco o hash e o ID dele. Então se o ID dele for cool, eu acesso por hash cool. Aqui como o ID dele é fence, eu coloco hash. Opa. Perdão. Hash fence. E dou um enter. E aí ele selecionou. Beleza? Conseguiu entender? Tenta ir fazendo aí. A gente vai fazer até o 7 hoje. Desse aqui, depois a gente vai brincar nesses outros aqui. Foi? Fechou o 7? Aí sim. Se quiser ir tentando fazer o 8, eu vou esperar a Isa e o Fernando ainda. Até o 7.
Beleza. Se quiser fazer o 8 e o 9, pode fazer, tá? Isso vai ficar exercício pra vocês fazerem. Boa? Ah, então on fire. Só esperar o Fernando chegar aqui. Deixa eu ver qual que é o 8. Ok. Tá conseguindo, Fernando? Se tiver empacando aí, pode pedir ajuda. Beleza. Ó, se você precisa pegar um elemento que contenha, por exemplo, o tipo dele e a classe small, que é isso que você quer, né? Você quer o orange e o small. Aí você coloca tudo junto eles. Primeiro o nome do elemento, por exemplo. Eu vou colocar o da Apple aqui, que é o errado. Apple.small. Se eu der um enter, ele vai pegar a maçã pequena. Beleza? Então se você quiser a laranja, você coloca orange. Ah, tá. Então, o hash é só para ID. Isso aqui é classe. Classe é ponto. Beleza? ID é único, só pode ter um. E classe pode ter vários. Tanto que são várias classes small. Ele usa para diferentes itens. Beleza? Então, fica o 8 em diante para vocês treinarem em casa e tentarem entender. Vai pelos tutoriais mesmo, beleza? Esse aqui é seletor. Se vocês conseguiram chegar até esse 8 aqui e entenderam, a gente consegue fazer qualquer coisa com eles, beleza? Então o 8 fica para casa. Vou passar mais o outro joguinho agora. Agora a gente vai aprender a centralizar e posicionar os itens. É esse joguinho aqui, ó. Mandei no chat aí. Existe uma propriedade no CSS chamada Flexbox.
com ela a gente consegue posicionar os itens aonde a gente quer. Aí aqui tem, como que nem o outro lá, aqui tem os níveis. Aqui tem o tutorial, então a gente vai usar a propriedade, nesse caso aqui, o Justify Content, e daí você vai pegar aqui, opa, calma aí. Aí, ó. Você vai pegar e digitar aqui, Justify Content, dois pontos, e qual o valor que ela quer. Aqui, ó, se eu tiver o Justify Content, Justify Content, dois pontos, e aqui eu vou colocar um item um desses itens aqui, ó, que é Flex Start, itens se alinham à esquerda do container, Flex End, itens se alinham à direita do container, Center, itens se alinham no centro do container, e Space Between, itens se alinham com a distância igual entre eles, e Space Around, itens se alinham com a distância igual em torno deles. Então, por exemplo, Justify Content Flex End moverá o sapo para a direita. Então eu quero que o meu sapo fique em cima do carinha aqui. O que eu preciso fazer? Colocar Flex End. Aí vou clicar em próximo, porque o sapo ficou aqui na direita. Beleza? É isso. Aí a próxima fase, o que ele quer? Ele quer que. Ó, perceba que ele está usando o ID aqui, né? Pond, né? Mas são dois caras, né? No geral não funciona assim. Enfim, mas ele está selecionando os dois caras. O que ele quer aqui? Ele quer que eu coloque o verde aqui e o amarelo aqui, com uma propriedade. Qual propriedade que eu vou usar? Tipo, essas bolas aqui em relação ao horizontal aqui estão em que posição? Start, Center ou End? Então é Flex Start, Center ou Flex End. Center, né? Então o que eu vou colocar? Justify Content, dois pontos, Center, ponto e vírgula. Beleza? Aí o próximo eu deixo com vocês. Mostro. Aqui, ó. Então aqui ele tem o seletor dele, que nem aquele que a gente estava fazendo aqui. Em vez de escrever o seletor, ele já tem o seletor prontinho e você só vai escrever a propriedade que ele está ensinando aqui no caso. No caso aqui é a Justify Content. Então ele já colocou o Display Flex aqui. Para eu usar essas propriedades aqui, eu preciso do Display Flex. Ele já colocou para gente. Então aqui eu vou colocar só isso. Justify Content, dois pontos. Eu coloco ponto e vírgula no final. E aqui eu vou colocar uma dessas propriedades aqui. Qual que eu devo colocar para o sapo ficar em cima da folha dele aqui? Flex Start, Center ou Flex End? Flex End, né? Então, Flex End. Aí o sapo vai ficar lá em cima. Beleza? Aí o primeiro, esse daqui. Ó, deixa eu botar demais aqui. Esse daqui, ó, é Flex Start, Center ou Flex End? Center, né? Então, Justify Content, Center. Aí eu clico no próximo. Agora o terceiro é para vocês fazerem. Me avisa quando conseguirem fazer. Se vocês esquecerem quais são as propriedades, vocês sempre podem voltar aos níveis, tá? Ó, nível 1 e nível 2 aqui ele fala quais são. Ó. Às vezes você não precisa decorar esses caras aqui. Depois vai ficar natural, vocês vão decorar eles com o tempo. Mas se você esquecer, você tem que saber, tipo, flexbox, como alinhar no começo, como alinhar no meio, como alinhar no fim. Então aqui vocês sempre podem clicar aqui, voltar para o primeiro, para o segundo e vocês vai ter aqui a colinha aqui, ó. Mas esse tá ok ainda. Vou escrever uma errada aqui. Para quem achou que era center, errou. Não é center.
Só precisa do if, hein, Fernando? Isso. É isso mesmo. Pode ir fazendo os próximos, Fernando. Se empolga aí e vai embora. Exercício, isso. Quando conseguirem, vocês me avisam, tá bom? Tá bom. Deixa eu ver aqui com você. É que eu acho que a explicação tá meio confusa ali mesmo, Fernando. Porque a base seria da onde ele começa, entendeu? Geralmente ele começa da esquerda pra direita. Toda vez que você. É porque ele tá traduzido, né? Em inglês. É, ele coloca the baseline of the container. Mas basicamente é da onde da origem dele, entendeu? Daí fica lá em cima. Mas aí não é o baseline. Eu sinceramente nunca usei baseline na vida. Estão sofrendo, Isa e Duda? Ah, ó, se você clicar aqui, ele aparece também, ó, as propriedades. Eu esqueci de falar isso. Se você clicar aqui, ele aparece quais são. Então, Flex Start é default. Temos. Ah, você pode clicar e ele coloca aqui ainda. Flex End, Center, Space Between, Space Evening e Space Around. Então, a que resolve é o Space Around. Beleza? Você vê que dá pra clicar. Deixa eu ver se você clicar, ele coloca automático. Ah, ele coloca os dois já, então se não quiser ficar digitando, clica aqui e clica qual que você acha que é. Próximo. Tá. O próximo aqui eu tenho que colocar os itens no lugar, né? Então, o que eu vou usar aqui? Se esse daqui era um espaço ao redor deles, esse daqui é um espaço entre eles, né? Então, space between. Beleza? Nível 5 agora. Agora nós temos um outro carinha chamado Align Items. Então, o Justify Content é para alinhar
aqui em cima, na horizontal, e o Align Items é para alinhar na vertical. É a mesma coisa. Então, só que em vez de usar, ó, se eu colocar Flex Start, Flex End, opa, Flex End é a resposta. Center, Baseline é lá no início, tá? E Stretch. Nunca usei Stretch, nunca usei Baseline, tá? Sempre Flex Start, Flex End ou Center. No caso aqui a resposta é Flex End. Beleza? Então, nível 6. Nível 6 eu tenho que usar os dois carinhas, tanto Justify Contents e Align Items. O quanto eu devo alinhar aqui e quanto eu devo alinhar aqui. Então, primeiro eu vou alinhar no centro, horizontalmente, e verticalmente eu vou alinhar no centro. Então, Justify Content Center, Align Item Center. Isso daqui é um meme dos programadores, tá? Porque o programador sempre esquece como que você alinha itens no meio da tela. Porque os itens eles começam aqui no começo, né? Então eles começam tudo aqui, ó. E daí o programador sofre muito, não usa display flex, não usa flexbox e sofre bastante para tentar alinhar esses caras aqui, beleza? Então, muito simples, display flex, justify content center, align items center. Beleza? Aí o nível 6 eu deixo para vocês. O 7, quer dizer, o 7. Aí fazendo o 7 a gente vai pro próximo site de exercício. Lembrem que vocês conseguem clicar aqui, tá? Oi, Igor. Boa. Vou passar no outro site aqui para você ir vendo. Conseguiu, Fernando? Conseguiu, Isa? Beleza. Ah, mas daí vocês não me avisam, né? Eu tô aqui esperando, né, os bonitão. Então tá bom. Então, alinhamento aqui vai ser Space Around. Beleza. E Align Items, Flex End. Próximo. Eu vou fazer até o 10, então. Cadê? Ah, isso aqui é legal. Flex Direction, Row Reverse. Ele inverte os itens. Então, se ele tava verde, amarelo e vermelho, a gente consegue fazer ele ficar vermelho, amarelo e verde. Que é o Row Reverse. Aí o 8 é Column Reverse. Column, né, na real. Se ele tá no modo linha, eu consigo transformar ele em coluna.
Ah, isso é legal. Ajude sábios a encontrar suas próprias vitórias reais. Ela parece estar próxima a precisa de ambas as propriedades. Flex Direction e Justify Content. Eu preciso inverter, né? Então Justify Content é... Quer dizer, o Flex Direction é... Role Reverse. E eu preciso alinhar elas no começo. Não? Ah, ok. Como ela tá ao contrário, o que é End vira Start. E o 10... Vamos lá. Então a gente percebe que a gente precisa de transformar ela em coluna, né? Então, Flex Direction, Column, tá na ordem certinha. E daí eu só preciso dar um Align Items. Não. Justify Content, seu louco. Aí aqui. Caramba, o que eu tô dando na minha vida? Aí. Aí, ó. Flex Direct Column, Justify Content, Flex End. Beleza? Beleza. Então, vocês têm exercício pra fazer, tá? Eu quero que vocês zerem esses aqui. Tanto esse até o 32. Se não tiver, não conseguir chegar no 32, tá bom também. E esse aqui também. Esse aqui é bem difícil, os níveis aqui, ó. Tipo, os 23 aqui, ó. É um negócio bem estranho. Mas vocês vão passando de nível e vocês vão entendendo o que tá acontecendo, tá bom? E daí a gente tem esse outro joguinho agora. Que é o último de hoje. Ele tem a mesma ideia desse aqui, tá? Então é justificar os itens. Só que eu tenho que posicionar as torres. Isso aqui são torres, aqui é um caminho. Vai vir uma horda de bichinho aqui. E eu tenho que ter as torres perto do caminho aqui para poder defender quando os bichinhos passar. Então. Okay. Eu consigo selecionar torre por torre. Mas como eu tenho o Tower Group 1 aqui, ele vai selecionar um grupo de torres. O que eu preciso fazer? Tendo que eu tenho um Display Flex, e se eu clicar aqui, ó, é essa coluna inteira. Eu preciso alinhar ela no centro, né? Então, Justify Content Center. Aí eu clico em Start Wave. Aí ela vai atirar nesses bichinhos quando chegar. Beleza? Aí tem Next Wave e Try Again. Eu vou colocar em Try Again porque eu quero ver se dá pra gente clicar aqui também. Esse não dá pra clicar, tá? Então vocês têm que escrever. Mas sempre tem ajuda aqui, ó. Esse não tem português, mas qualquer coisa joga no tradutor lá e se vira. Mas é essas as propriedades. É o Justify Content, Flex End, Center, Flex Start. Daí o Space Between e Space Around. Beleza? Esse aqui eu não vou me alongar. Na real eu vou sim. Eu vou mostrar como que eu controlo cada torre separada. Então, Tower Group 1, quando eu coloco o mouse, ó, ele fala qual que é, ó. É essa aqui, o Tower Group 2 é essa aqui, o Tower Group 3 é essa aqui. Aí cada uma eu coloco uma propriedade diferente. Por exemplo, a última aqui eu tenho que colocar ela alinhada no final, né? Então, Justify Content Flex End. E daí essa daqui... e elas não mostram na hora que eu digito, tá? Eu tenho que... ele mostrou, ele calcula assim. Essa daqui no centro, Justify Content Center. E essa daqui no final também. Então, Justify Content Flex End. Beleza? Aí eu consigo clicar aqui em Start Wave. Vou desligar o som aqui que é muito alto. Dava até pra colocar essa daqui também no final, né? Ela ficava aqui, ela ia atacar aqui e aqui. Beleza? É isso. Então, esse joguinho aqui
podem jogar à vontade. Mas eu quero. Esse daqui, se vocês não quiserem fazer, não tem problema. É mais diversão mesmo. Mas eu quero que vocês façam bastante desse aqui e bastante desse aqui, tá bom? E daí, como vocês vão estar craque em seletores e craque em posicionar os itens, próxima aula a gente vai fazer um site onde a gente vai ter caixas e a gente vai posicionar ela em lugares separados aonde a gente quiser, com informação específica e tal. Beleza? Gostaram dos joguinhos?